Meu nome é Renan Hugo, meu RA é 1819002. Iremos explorar o Business Canvas Model para demonstrar a viabilidade do empreendimento. A seguir, vamos demonstrar o uso deste modelo para definir alguns pontos que podem definir o sucesso do empreendimento, analisando a oportunidade, o nicho em que a empresa está inserida e qual a estratégia de contato com os clientes. Oi, meu nome é Selma Cristina de Souza, meu RA é 1818917. É viável o desenvolvimento de um jogo digital que será utilizado como ferramenta de ensino de lógica de programação? Sou a Gislene do Polo de Jambeiro, meu RA é 1812691. Vou falar sobre o objetivo. O objetivo desse projeto do TCC é apresentar um plano de negócios, baseado no modelo do Canvas Business Model, para explorar e documentar a viabilidade de um empreendimento para o desenvolvimento de jogos que terá como principal produto um jogo educativo para ensinar a lógica de programação. Meu nome é Cid Cleide Aguiar, RA 1812692. Irei falar sobre as ferramentas de desenvolvimento. O projeto será desenvolvido utilizando o framework Kabum, uma biblioteca do JavaScript que auxilia no desenvolvimento de jogos de maneira rápida e intuitiva. Já o Firebase é um serviço de hospedagem do Google que disponibiliza diversas ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos web, iOS ou Android. Entre os serviços destacamos o AdMob, que permite gerar receita para o jogo através de anúncios, e a autenticação, que traz opções de login de maneira segura. O Crashlytics é um relator de erros em tempo real que oferece uma visão clara e focada das principais falhas e instabilidades da aplicação. Olá, me chamo Marina, meu RA é 1818983. Gamificação é uma estratégia de jogo aplicada ao cotidiano que visa engajar os participantes a superar desafios e aprender de forma lúdica. Os principais benefícios é o desenvolvimento da criatividade, a autonomia, a capacidade de resolução de problemas e a retenção de conteúdos. Dentre as características básicas que englobam os elementos dinâmicos do funcionamento de um jogo estão a narrativa, a progressão e as restrições. Meu nome é William, meu RA é 1818979. Então nós vamos falar um pouco sobre o modelo do Canvas. Então o Canvas tem algumas características que vão ajudar a gente a enquadrar a ideia do empreendimento e tentar demonstrar a viabilidade desse novo negócio. Então algumas das características que a gente vai destacar são os parceiros chaves. Então esses parceiros eles vão ajudar a conseguir desenvolver os produtos do empreendimento. Então nesse caso nós destacamos aqui alguns frameworks e algumas linguagens de programação, no caso JavaScript, e outras linguagens como o HTML e o CSS, que vão ajudar a compor a parte do estilo do game. Ainda dentro do JavaScript, nós vamos utilizar o Kabum. Bom, dentro das atividades chaves, nós vamos destacar aqui o desenvolvimento de jogos. Nesse caso específico, ele é um jogo voltado para o ensino de lógica de programação. Dentre os recursos chaves, além das ferramentas que a gente já comentou antes, vão entrar também a parte intelectual. Então, é o ativo intelectual, no caso vai ser a criatividade dos desenvolvedores do jogo. A proposta de valor é entregar jogos que tragam, além das mecânicas de um jogo comum, também ter um foco muito forte na história, para que o jogador ele se sinta parte do que está sendo
está sendo contado no jogo e se sinta mais cativado e engajado em progredir na história e aproveitar melhor as dinâmicas do jogo. A relação com os clientes ela vai se dar através das mídias sociais e através do feedback. Esse feedback ele pode ser coletado tanto através de formulários quanto dentro do próprio jogo. Dentro dos canais nós temos a opção de sites de financiamento coletivo, editais de fomento ao desenvolvimento de jogos e também de porta em porta, buscando escolas que tenham interesse em aproveitar esses recursos, né, de um jogo utilizado como ferramenta para o ensino de lógica de programação ou de algum outro tema futuro. Bom, o segmento de mercado é o desenvolvimento de jogos independentes especificamente. As estruturas de custo elas englobam o ferramentário, né, as máquinas, para que os desenvolvedores eles possam produzir os jogos e também uma estrutura física para que eles possam se reunir. Mesmo tendo a possibilidade de se trabalhar através do home office, na estrutura de custos a gente acabou contando com essas duas opções, o trabalho remoto ou o trabalho presencial. Então, falando um pouco sobre o GDD, que é o Game Design Document. Então, é um documento que vai conter toda a estrutura do jogo, como o jogo vai funcionar, como os jogadores eles vão interagir, e isso vai guiar os desenvolvedores durante o processo do desenvolvimento do jogo, para que eles saibam cada etapa a ser desenvolvida. Então, alguns destaques aqui para o GDD, a temática do jogo. Então, o jogo ele tem como intenção auxiliar na aprendizagem da lógica de programação. Então, falando um pouco sobre as mecânicas básicas, ele vai ser um jogo 2D, onde o personagem ele pode se movimentar, ele pode pular, ele pode quebrar objetos, ele pode coletar itens e interagir com alguns outros itens que vai acabar entrando na parte dos quebra-cabeças, que vai ser onde o jogador ele vai poder aprender os novos conceitos de lógica de programação. Então, os principais objetivos do jogo, que vão ser utilizados nessa parte de aprendizagem, são os quebra-cabeças. Então, o jogador ele vai coletar informações no cenário do jogo e vai usar essas informações para resolver os quebra-cabeças e demonstrar se ele realmente entendeu os principais conceitos de lógica de programação.